Olá, tudo bem com você? Hoje o assunto é biotecnologia. Assunto bastante interessante, bastante cobrado em vestibulares, onde então vamos falar sobre alguns temas, tá bem? Bom, no começo da aula, eu gostaria de apresentar a biotecnologia de uma forma um pouquinho diferente. Eu gostaria de colocar a biotecnologia no seu dia a dia, ok? Se você pensar bem, nós estamos vivenciando um mundo biotecnológico. É só você pensar. Tudo que nós temos ao redor, basicamente, tem vínculo com a biotecnologia. Só que se você está pensando que biotecnologia é algo novo, pode parar. Biotecnologia é algo muito antigo. Só nós pensarmos no seguinte, pão. Como é que se faz o pão? O pão do dia a dia. Nós usamos um fermento. Basicamente, os pães são feitos por fermento biológico, onde se usa então um fungo. E assim sendo, enquadra-se no assunto biotecnologia. Professor, não entendi muito bem. Então veja, o fungo está sendo manipulado para fazer um produto de seu interesse, que é, no caso, o pão. Nesse momento, você está trabalhando com um ser biológico produzindo algo de seu interesse. Isso faz parte da biotecnologia. Assim como produzir iogurte, assim como produzir queijos, onde a gente usa fungos, algumas bactérias, dependendo, para fazer a coalhada. O vinho é um processo biotecnológico. O etanol, combustível, é um processo biotecnológico, enfim. Então a biotecnologia faz parte do nosso dia a dia, beleza? Só que nós temos um avanço nesse mundo biotecnológico, Os cientistas, eles conseguiram, então, aumentar a margem de uso dos seres vivos, manipular os seres vivos de uma forma muito mais precisa, de uma forma muito mais detalhada. E assim sendo, a gente entra no mundo da biotecnologia, onde vem a engenharia genética. Bom, da engenharia genética nós temos alguns temas para conversar. Vamos elencar esses temas para a gente então passar a mensagem para você da biotecnologia. Bom, então como eu disse, a biotecnologia, nesse caso, tem agora um campo falando sobre a engenharia genética. Engenharia genética. Não é algo tão novo assim, Essa engenharia genética já vem sendo trabalhada por alguns anos, tá? Mas diante do mundo científico é algo extremamente novo, É algo que está em processo de engateamento ainda, Nós estamos engateando no mundo da engenharia genética. Tem muita coisa para ser feita nesse campo, tá? A engenharia genética também pode ser chamada de DNA recombinante. O mundo do DNA recombinante, como alguns gostam de falar, tá? Então, é biotecnologia do DNA recombinante ou engenharia genética dentro da margem aí da biotecnologia, ok? O que a gente vai estudar nesse tema? Nós vamos estudar transgenia, então os transgênicos fazem parte desse tema. Nós vamos estudar a terapia gênica. Terapia gênica é algo que está, de uma forma bastante assim significativa, revolucionando o mundo médico, o mundo da medicina, tá bem? Teste de DNA. Teste de DNA ou DNA fingerprint, tá? Teste de DNA, o DNA fingerprint, nesse caso também é tema dentro da engenharia genética, ok? Bom, nós vamos dividir essa biotecnologia no mundo da molécula do DNA, que é a engenharia genética. Depois nós vamos estudar temas vinculados à biotecnologia, só que daí já numa condição já do ser vivo como um todo, não só especificamente do DNA, tá bom? Então, nesse momento, nós vamos passar para vocês mensagens vinculadas ao DNA recombinante, à engenharia genética em si. Vamos começar então com os transgênicos. Vamos lá? Vem comigo, que é o seguinte. Quando nós falamos em transgenia, transgênico, nós estamos pensando propriamente em seres vivos e o DNA desses seres vivos. Por isso que entra no quadro da engenharia genética, tá? Só que o que os transgênicos têm como diferencial? O que é um transgênico propriamente? Bom, para a gente fazer uma definição bem simples,
O transgênico é aquela espécie, aquele ser que adquiriu genes de outra espécie. Gene ou genes de outra espécie. Então, se nós pegarmos uma espécie A e uma espécie B, pegar um gene da B e colocar na A, esse A vai se tornar um ser transgênico. Bom, na natureza existem transferências de DNA de maneira bastante natural. Então, na natureza já existem transgênicos chamados transgênicos naturais, ok? Por exemplo, existem plantas que são infectadas por bactérias. E as bactérias têm a capacidade de passar um plasmídio, ou seja, um pedacinho de DNA com um gene para essa planta. Então, a bactéria transferindo o gene para uma planta. A planta incorpora esse gene e passa a produzir uma proteína a partir do gene inserido. Essa proteína que está sendo produzida pela planta será útil para a bactéria. Nesse caso, elas estão fazendo uma espécie de troca de benefícios ali, ok? Bom, a planta, ao incorporar o gene da bactéria, passa a ser considerada uma planta transgênica. Captou? Então, isso acontece de uma maneira natural. Só que os cientistas encontraram um mecanismo, para manipular isso, fazer uma recombinação de DNA ainda mais eficiente ou até controlada, Então, por isso chama de DNA recombinante, tá? A transgenia está no nosso dia a dia, assim, de uma maneira muito, mas muito presente, concorda? Então, ele está muito vinculado ao nosso dia a dia. Por exemplo, milho transgênico, soja transgênico, tomate, enfim, um monte de vegetais. Até animais transgênicos estão, Existem porquinhos transgênicos, existem determinados tipos de aves transgênicas, até os bovinos entraram no mundo da transgenia, tá? Bom, nesse cenário todo, nós vamos pegar a técnica da transgenia de uma maneira geral, sem necessariamente especificar um ou outro exemplo. Depois a gente vai inserir um exemplo dentro do nosso esquema geral, tá? Então, olha só. Quando nós falamos em transgênicos, nós temos que ter a seguinte ideia. Eu tenho uma molécula de DNA. Nesta molécula de DNA, que você lembra, Nós já tivemos aula desse tipo de tema, Essa molécula de DNA é uma dupla fita em alfa-hélice e nós sabemos que a nossa molécula de DNA, ela contém segmentos, regiões, partes transcricionais. E essa região transcricional nós chamamos do quê? De gene, tá? Bom, é nesse momento que a transgenia passa a fazer sentido. Eu vou pegar um gene e vou transferir para outro ser. Por isso o nome transgenia, tá? Esse gene, neste momento, é um gene de interesse. Por que ele é um gene de interesse? Porque ele é capaz de sintetizar uma proteína que será extremamente útil para mim. Então, a ideia não é o gene que interessa agora, propriamente, Quem me interessa é a proteína, ok? Mas essa proteína ela vai ser produzida a partir de uma informação genética. Portanto, o gene é muito importante, beleza? Bom, nós vamos fazer uma coisa genérica. Portanto, eu vou chamar esse DNA de A, como se fosse sinalizando uma espécie A. Não interessa que espécie é essa momentaneamente. É uma espécie A, que tem um material genético, o DNA, onde tem um gene que interessa a mim, porque tem uma proteína importante. Combinou? Beleza, então essa é a primeira mensagem. Para eu usar este gene, eu preciso fazer o quê? Eu preciso fazer um corte. Eu preciso extrair esse gene da molécula de DNA. Mas, professor, como é que eu vou saber onde que está esse gene? Ah, beleza, ótima pergunta. Nesse momento, eu tenho que falar com vocês sobre esse tema aqui, genoma. Só que nós não vamos torná-lo um tema à parte, vamos inserir o tema genoma dentro do nosso assunto, tá legal? Daí você acaba pegando essa ferramenta também. Quando os cientistas percebem que um ser produz algo de interesse, ele precisa saber exatamente onde está o gene, como que esse gene começa e como que esse gene termina. Para isso, então, tem que se fazer o genoma dessa espécie. Como assim, professor, o genoma? Bom, é fazer a leitura de todas as bases nitrogenadas de cada um dos DNAs.
Não interessa quantos DNAs tem a espécie. Por exemplo, nossa espécie tem 24 diferentes DNAs. Tem que fazer a leitura dos 24 diferentes DNAs. Tá? Então pega uma espécie A, faz a leitura de todos os teus DNAs, ou seja, sabe exatamente onde estão cada uma das letrinhas das bases nitrogenadas. Feito a leitura, você tem então o genoma em estudo. Você fez a identificação do genoma da espécie. Bom, a partir do momento que você sabe a posição de todas as letrinhas, você tem condições de fazer o quê? Encontrar a posição do gene. Captou? Então, é o genoma da espécie que vai auxiliar o processo de identificação do gene. Beleza, professor. Entendi. Então, agora eu preciso fazer o seguinte. Eu preciso pegar esse gene e fazer um corte antes e um corte depois. Eu cortei aqui e preciso cortar aqui. Como assim cortar, professor, o DNA? Como é que eu vou conseguir cortar? Bom, assim que você identificou a posição do gene, você vai conseguir identificar o que ele tem antes e o que tem depois. E interessante, muitas regiões apresentam determinadas sequências chamadas de palíndrome ou um palíndromo. Por exemplo, eu vou pegar um palíndrome aqui, C, T, T, A, G, tá bem? Então essa daqui é uma sequenciazinha da nossa fita. A outra fita, a fita oposta é como? G, A, T, T, C. Muito bem, lembrou disso, né? Que é o pareamento de base que nós fazemos no DNA. Assim que esse pareamento de base ocorreu, você tem algo chamado de palíndrome. Como assim, professor? Eu não estou entendendo. Bom, eu vou te dar uma dica de analogia. Pensa na palavra amor e a palavra Roma. Se você ler de trás para frente, você consegue identificar a mesma palavra, concorda? Então, se você pegar aqui CTTAAG, CTTAAG, captou? Então, são palíndromes. Essa é uma região palíndrome que é identificada como um local de corte, um local de clivagem, tá? O local de corte é dado aqui, ó, aqui e aqui. Então, nesse momento, a gente faz um corte pontual aqui no começo e aqui no fim, tá bom? Veja que nós temos aqui pedacinhos de extremidade, sobrou algumas extremidades. Tá, professor, mas quem que faz esse corte? Aí nós vamos entrar com uma ferramenta da transgenia. Essa ferramenta, ela é chamada de enzima de transcrição, tá bom? Enzima, nesse caso, de restrição, é uma enzima de restrição, também chamada de endonuclease. É uma enzima que corta especificamente o DNA num ponto, ou seja, no ponto específico. Por isso que é uma enzima, né? A enzima faz uma reação específica. Nesse caso, a reação é um corte na molécula de DNA. Então, é uma molécula que vai cortar. E ela sempre corta no mesmo ponto. Tá, professor, mas de onde veio esse negócio? De onde veio essa enzima? Bom, essa enzima ela tem uma historiazinha que eu preciso contar para vocês. Mas para isso eu vou usar um subsídio. Eu vou pegar, então, uma tela, tá? Então, vamos lá. Nossa enzima de restrição, ou as enzimas de restrições, elas são obtidas a partir de bactérias, tá bom? Os cientistas, eles conseguiram chegar a esse determinante com uma imagem mais ou menos assim, ó. Aqui nós temos uma bactéria, essa bactéria está sendo infectada por um vírus, um bacteriófago, e esse bacteriófago está inserindo o seu vírus, seu DNA aqui na bactéria, ok? Quando esse DNA entrou na bactéria, esta bactéria ela será infectada, consequentemente ela pode morrer. Só que ao longo da evolução, as bactérias conseguiram se proteger contra esse agente agressor. Captou? Como que essas bactérias conseguiram? Produzindo enzimas que cortam o DNA em pontos específicos. Estas enzimas que cortam o DNA fazem com que o DNA viral seja perdido, ou seja, a bactéria não mais terá risco de morrer.
Entendi, professor. Então, a ideia é assim, a bactéria se defende contra aquele DNA, cortando esse DNA de uma forma total. Só que os cientistas identificaram que essas enzimas de restrição sempre cortam o DNA no ponto específico. Eles conseguiram saber isso através de análises moleculares. E aí, então, eles encontraram uma ferramenta. Nossa, nós temos uma tesoura biológica precisa. E essa analogia aqui, né, nesse caso essa figurinha, ela deu condições para que os cientistas usassem essas enzimas para outros eventos, que é o que nós estamos conversando. Então, a descoberta das enzimas de restrições foram dadas por bactérias que se defendem contra agentes agressores. Hoje nós temos um monte dessas enzimas, tá? Hoje existem várias e várias enzimas de restrições que cortam o DNA em pontos específicos, como por exemplo essa daqui. Nós temos a DNA, né? Temos aqui a molécula de DNA e nós temos, veja aqui, a enzima de restrição chamada de EcoR1. Essa EcoR1 é exatamente a que a gente vai usar agora, porque nós vamos cortar um ponto específico, ó, CTTAAG, que é o ponto onde a enzima de restrição ela vai clivar o DNA, fazendo com que ela seja separada. Captou? Existem muitas enzimas de restrição. Olha só uma tabelinha básica das enzimas, tá? Todas elas são extraídas de bactérias que têm a sua identificação científica, nome científico, né? Tem o seu nome de espécie, e a sequência de restrição, ou seja, a sequência onde ela está cortando. Essa aqui é a que nós vamos usar, GAATTC. Captou? Muito bem. Bom, vamos voltar para o nosso esquema para a gente continuar a conversa. As enzimas de restrição, então, também podendo ser chamadas de endonucleases, são aquelas que vão cortar em ponto específico. Lembra o nome da nossa enzima de restrição? Muito bem, é a EcoR1. Por que EcoR1? Porque vem do nome da bactéria, Escherichia coli da cepa R1, entende? Muito bem. Essa enzima de restrição, essa endonuclease, cortou. Agora nós temos, então, esse pedacinho cortado. Vamos usar essa outra região, que é um outro palíndrome. Nós não precisamos saber qual é agora, mas você sabe que aqui é uma região onde tem, né, a sequência a ser cortada. Cortamos. Muito bem. Agora eu isolei o gene. O meu gene está isolado. Veja que ele tem extremidades, tá? Ele tem pontinhas, portanto, que precisam existir, né? Essas extremidades, elas precisam existir porque eu preciso conectar esse DNA a uma outra molécula de DNA, que a gente vai fazer daqui a pouquinho. Então, veja que interessante. Nós conseguimos fazer a extração do gene que me interessa, o gene que produz essa proteína. Beleza, professor? E agora? Agora é só eu pegar esse gene e colocar numa outra espécie, certo? Bom, teoricamente sim, mas na prática não é bem assim, né? Esse DNA, no caso, ofereceu a possibilidade de um gene, uma unidade. Eu tenho que fazer isso de novo para ter 2 unidades. Eu preciso fazer isso de novo para ter 3 unidades. Ou seja, eu preciso fazer várias vezes para ter uma série de genes. Só que isso demanda um certo custo, gasta-se bastante, porque a enzima de restrição, que é comprada, né, de determinadas empresas que fazem a purificação dessas enzimas, e essas enzimas não são baratas. E aí então vem um detalhe. Eu preciso fazer o quê? Aumentar o número desses genes. Vamos ter que usar uma outra ferramenta. Bom, essa ferramenta que eu vou usar com vocês, atualmente é a mais comum. Ela se chama PCR, tá? Então nós vamos usar a técnica do PCR, que significa reação em cadeia da polimerase. Claro que é em inglês, né? Então fica reação da cadeia em polimerase, reação em cadeia da polimerase, é como se eu estivesse fazendo uma clonagem de DNA, tá? Clonagem de DNA. Só que o meu DNA é específico, o meu DNA é este gene. Professor, mas como é que se faz isso? Bom,
vamos usar de novo o recurso do nosso slide, né? Para a gente ganhar até um certo tempinho aqui. Então, no caso, estas são as enzimas de restrição, que nós já usamos e tudo mais. Agora nós vamos fazer o quê? A PCR, reação em cadeia da polimerase. Kermulis, nesse caso, foi um dos primeiros a fazer esse tipo de procedimento, tá? Então nós temos aqui o DNA molde. Quem que é o meu DNA molde? Exatamente, é o gene. Esse DNA molde agora, ele vai ser colocado em um equipamento chamado de termociclador. Esse equipamento, o termociclador, ele vai conter aqui a DNA polimerase e vai conter aqui o nucleotídeo, ou melhor, os nucleotídeos, ok? Bom, como isso aqui é um equipamento, a gente vai fazer a amplificação desse DNA, desse molde. Eu coloco o molde junto com a DNA polimerase, junto com os nucleotídeos. Esse DNA começará então a ser duplicado. Só que tem um porém na história. Dentro da máquina, como é um termociclador, a gente vai ter que esquentar essa molécula. Esquentar para ela conseguir então abrir. Mas quando eu esquento, a DNA polimerase, por ser uma enzima, pode se desnaturar. Por isso que eu tenho uma DNA polimerase específica, especial inclusive, que são as DNAs polimerases de bactérias árqueas, ou das termoacidófilas, como são chamadas essas bactérias, tá? Pegando a DNA polimerase de uma bactéria termoacidófila, a gente não corre o risco de esquentar o sistema e ela desnaturar, beleza? Bom, colocamos essa DNA polimerase junto com os seus nucleotídeos, esquentamos o sistema, começamos a separar a molécula, ela será copiada uma, será copiada duas, três, quatro, cinco, quantas vezes, quantos ciclos nós quisermos. Por isso que é chamado de termociclador. Ao fim, nós teremos várias moléculas de DNAs cópia, DNAs clone. De quem que é o clone? É o molde. Muito bem. Então, pegando esse detalhe, só que usando essas informações dentro do nosso esquema. É o seguinte. Então, pegamos, olha só, pegamos o nosso DNA molde, que é o nosso gene, que vai produzir essa proteína, ok? E vamos fazer a sua amplificação. Vamos duplicar várias vezes, replicar, portanto, o processo. Isso se chama PCR. Com um monte de DNAs prontos, agora nós vamos usar a outra técnica, a técnica da transferência da molécula de DNA. Bom, essa transferência ela é dada de maneiras diferentes. Nós usamos o que chamamos de vetores, tá? Bom, existem vetores como os vírus, são vetores, bactérias são vetores, ou técnicas laboratoriais, né? A biobalística, por exemplo, a eletroporação, que é quando a gente usa técnicas para fazer esse material genético, esse DNA de interesse, entrar na outra espécie. Mas, sem sombra de dúvidas, a bactéria é a mais importante de todas. E essa bactéria, ela tem o seguinte, um DNA principal e ela tem um DNA plasmidial, que a gente chama então de plasmídio. Eu fiz um comentário com você, né, a respeito de uma bactéria que passa o DNA para uma planta. É essa bactéria que eu gostaria de resgatar. Essa é uma bactéria, tem várias delas, mas a mais importante é a Agrobacterium tumefacis, é uma bactéria do solo que tem uma estratégia muito interessante de sobrevivência. Ela transfere o seu plasmídio com um gene específico dela para ela sobreviver vinculado a uma planta. Os cientistas pegaram a mensagem. O que eles fizeram então? Vou pegar o DNA de interesse e vou inserir no meu plasmídio. Assim sendo, eu posso colocar essas bactérias que têm o plasmídio com um gene de meu interesse para infectar as plantas. Vem comigo que é o seguinte, nós temos aqui agora uma célula, duas células, três células vegetais. A gente pode chamar isso aqui de esplantes. E essas células vegetais, elas no caso têm os seus núcleos e têm aqui os seus respectivos DNAs. Tá? Então aqui tem o DNAzinho da planta, DNAzinho da planta, DNAzinho da planta.
já vou especificar. Imagine que essa espécie, que eu vou chamá-la de B, seja uma planta de soja. Essa planta de soja vai ser então infectada por essa bactéria, a Agrobacterium tumefaciens, ok? Bom, de uma maneira bem direta, rápida e didática, esse gene, através desse plasmídio, será introduzido em cada uma dessas células que fazem parte do grupo dos meristemas, células meristemáticas. Um explante no caso de células da soja, agora está sendo infectada pela bactéria. E essa bactéria tende a transferir o seu DNA plasmidial para essas células, beleza? Assim sendo, estas células vegetais vão incorporar esse gene de interesse e passar a sintetizar a proteína que interessa. A proteína, então, de interesse biológico. Entendeu? Muito bem. Essa é a técnica de forma geral, uma técnica de forma total, tá? Nós vamos conversar sobre exemplo dessa técnica, tá beleza? Então, numa próxima aula a gente vai conversar sobre quais são os tipos de transgênicos e vamos colocar exemplos específicos de cada um deles. Beleza? É isso. Valeu!